Neste vídeo vamos escrever cada um destes 8 complexos que estamos a visualizar na forma trigonométrica. É um exercício extremamente importante e capaz de explicar de uma forma muito clara a um estudante como fazer a representação de um complexo na forma trigonométrica. Muita atenção e ver até ao fim. Vamos então ao primeiro caso, ao primeiro exemplo. Representar 4 no plano da Argand. Consideremos o plano complexo. Ao complexo 4 corresponde o ponto 4, 0 e já está aqui representada a sua imagem vetorial, que é o vetor de coordenadas 4, 0, para representar na forma trigonométrica, devemos saber o seu módulo e o seu argumento, e note-se que o módulo, a distância à origem é, portanto, 4 unidades. Consegue-se ver perfeitamente, mas se fizéssemos a conta também dava 4. E que o ângulo que faz com a parte positiva do eixo real é igual a 0. Deste modo, temos a conclusão que 4 é igual a 4 cis de 0. O 4 vai ser a distância à origem e o 0 é o ângulo que faz com a parte positiva do eixo real. Temos então 4 cis de 0. Vamos agora ao menos 2. Representemos o menos 2 no plano da Argand. Corresponde ao ponto de coordenadas menos 2, 0, que faz o vetor, a sua imagem vetorial, faz um ângulo de π radianos com a parte positiva do eixo real. Deste modo, a distância à origem é 2. O ângulo que faz com a parte positiva do eixo real é π. Podemos concluir que o complexo fica, o menos 2 fica 2x de π, fica sempre ρ cis de θ. O ρ é a parte real, é o módulo, melhor dizendo, e o θ é o ângulo que faz com a parte positiva do eixo real. Vamos agora ao 3i. Temos que começar por representar o complexo. Corresponde ao ponto, o seu afixo é o ponto 0,3. E temos aqui a sua imagem vetorial. Nós precisamos da sua distância à origem. E precisamos do ângulo que faz com a parte positiva do eixo real. Ora, o ângulo vai ser π meios. Naturalmente, vê-se bem que este vetor faz com este eixo um ângulo de π meios radianos. E deste modo, nós podemos concluir que o seu módulo é 3, porque a distância à origem é 3, o módulo 3i fica a raiz de 3 ao quadrado, que é 3, enquanto que o ângulo vai ser π meios. Como o módulo 3i é 3 e o argumento é π meios, ou o argumento principal, podemos concluir que 3i vai ser igual a 3x de π meios. Portanto, o módulo do complexo vezes cis do seu argumento. Já sabemos que cis representa cosseno de θ mais i seno de θ. Vamos agora representar o menos 4i no plano da Argand, para começar. Aqui temos o complexo que corresponde ao afixo 0, menos 4, e é este vetor que estamos a ver que forma um ângulo de π meios, ou melhor, de menos π meios, com o semi-eixo positivo do eixo real. Temos então que considerar, nós poderíamos ter considerado o argumento que era 3 meios de π, se desse esta volta quase completa e parasse aqui, mas para considerar o argumento principal nós temos que ir, digamos que o ângulo menor em valor absoluto, e portanto vamos logo diretos do semi-eixo real positivo para o vetor e obter menos π meios. Portanto, mas 3 meios de π também é um argumento deste complexo. A sua distância à origem vê-se bem que é 4 e por esse motivo, uma vez que o seu módulo é 4 e que um dos seus argumentos é menos π meios, podemos concluir, que é o argumento principal, que o complexo se pode escrever na forma, ou menos 4i, 4 cis de menos π meios. Bom, agora temos os casos mais complicados a partir da linha E. A partir da linha E, como já não vamos ter os afixos dos complexos a pertencerem aos eixos real e imaginário, ou imaginário, vamos ter que fazer as coisas com alguma técnica. A técnica que eu aqui vou apresentar consiste em encontrar sempre o argumento principal de um complexo, ou seja, encontrar sempre um ângulo entre menos π a π. E com isto, vamos conseguir sempre chegar ao objetivo. Em primeiro lugar, vamos considerar o esquema que aqui está representado. A tangente inversa de um valor real por convenção é sempre um número entre menos π meios a π meios.
e nós sabemos que este conjunto é suficiente para cobrir todos os valores da tangente. E temos que o módulo de um complexo é raiz quadrada x mais y é raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado. Estes elementos, conjuntamente com este esquema, vão nos permitir encontrar o complexo na forma, escrever o complexo na forma trigonométrica. Então o que é que aqui temos? Temos que quando o afixo está no primeiro quadrante, o θ fica logo tangente inversa de y sobre x. Faz-se logo a parte imaginária, o coeficiente da parte imaginária sobre o coeficiente da parte real e encontra-se a tangente que dá y sobre x. No caso do complexo estar no segundo quadrante, fazemos a mesma coisa, tangente inversa de y sobre x, mas temos que lhe adicionar π. Se estiver no terceiro quadrante, temos que lhe subtrair π, e se estiver no quarto quadrante, e à semelhança do que acontece no primeiro, é só fazer tangente inversa de y sobre x. Resumindo, quando é no primeiro ou quarto quadrantes, faz para encontrar o θ, o argumento principal, portanto um ângulo entre menos π a π, faz a tangente inversa de y sobre x. Quando é para encontrar o argumento no segundo ou terceiro quadrantes, temos que no primeiro caso adicionar π e no segundo subtrair π. Portanto, com este esquema, que os alunos, por minha experiência, sei que gostam bastante, conseguem sempre encontrar o que pretendem, que é o complexo, escrever o complexo na forma trigonométrica. Vamos então à linha E. Aqui temos o 3 raiz 3i, que vamos começar por representar no plano da Argand. Isso é sempre o primeiro passo. Muitas vezes observo os alunos a saltarem este passo e depois a enganarem-se. Portanto, este passo é fundamental para saber se estamos no bom caminho e, portanto, corresponde ao ponto 3 raiz 3. E agora vamos fazer, como é um complexo do primeiro quadrante, o que dizia o esquema anterior, é que é fazer a tangente inversa de y sobre x. Ora, o y é 3 raiz 3, que é o coeficiente da parte imaginária do complexo, sobre 3. E com isto, como 3 raiz 3 sobre 3 é igual a raiz 3, vamos ter que encontrar um ângulo cuja tangente é raiz 3. Mas nós sabemos qual é esse ângulo. Esse ângulo é o π-terços. A tabela de ângulos de referência, das razões geométricas de ângulos de referência, que são os ângulos 30, 45 e 60 graus, indica-nos que a tangente de 60 graus ou de π-terços é igual a raiz 3. Portanto, nós procuramos um ângulo cuja tangente é raiz 3 e aqui o temos, é o ângulo π-terços, porque a tangente inversa é sempre um valor entre menos π meios a π meios. Aqui o temos, o π-terços. E com isto, vamos fazer o módulo. O módulo é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, ou o coeficiente da parte imaginária ao quadrado, melhor dizendo. 3 ao quadrado é 9. 3 raiz 3 ao quadrado fica ao quadrado 3, que é 9, vezes o quadrado de raiz 3, que é 3. 9 vezes 3, 27. 27 mais 9 dá 36. Raiz 36 é 6. E podemos, então, juntamente com o facto do θ ser π-terços, concluir que 3 mais 3 raiz 3i é igual a ρ(x) de θ, ou seja, 6 x de π-terços. E está, então, o problema resolvido. Escrevemos o complexo pretendido na forma trigonométrica. Vamos ao próximo. Menos 4 mais 4i, primeira representação no plano da Argand. Ponto. Menos 4, 4. Não custa nada e permite-nos saber se estamos no bom caminho. Nós queremos saber este ângulo. Queremos saber o argumento principal. E o argumento principal é sempre um ângulo entre menos π a π. Por isso, o que diz o esquema que eu expliquei há pouco é que vamos fazer tangente inversa de y sobre x, do coeficiente da parte imaginária sobre a parte real, mais π, uma vez que se trata de um ângulo do segundo quadrante. E, dito isto, é tangente inversa de menos 1 mais π. Pretendemos saber um ângulo cuja tangente é menos 1. Nós sabemos que a tangente π quartos é 1, garante-nos a tabela dos ângulos de referência, das razões trigonométricas dos ângulos de referência, e também, evidentemente, que a tangente menos π quartos está aqui assinalada, corresponde a esta leitura, a esta ordenada, que é 1, e a tangente de menos π quartos será naturalmente menos 1, dá bem para ver isso, e com isto sabemos então, uma vez que este ponto tem de coordenadas 1 tangente menos π quartos, portanto aqui está a tangente menos π quartos, sabemos então que o ângulo pretendido vai ser menos π quartos. Mas reparem, olhem para esta figura e olhem para esta e veem que este ângulo está do outro lado. Está-se mesmo a ver que temos que somar π e, portanto, vamos querer, mas é aquele ângulo daquele lado e é isto que a fórmula diz. Portanto, adicionando π, ficamos com menos π quartos mais π, que é 3 quartos de π e, portanto, o ângulo pretendido tem de amplitude 3 quartos de π. Ou seja, a técnica consiste basicamente em trabalhar sempre com a tangente inversa entre o intervalo menos π meios a π meios, portanto, nesta zona, e depois adicionar π ou subtrair π
conforme nos interesse. Mas este raciocínio percebe-se perfeitamente em termos geométricos. Foi isso que eu expliquei. Portanto, o que nós queremos é daquele lado está alinhado com aquilo que obtivemos aqui. A tangente inversa dá-nos sempre um ângulo entre menos π mais a π meios, mas se porventura quisermos um ângulo do segundo ao terceiro quadrante, temos que, neste caso, adicionar π e neste subtrair π. Portanto, já temos o mais difícil, que é o argumento. O argumento é sempre mais difícil. Agora vamos ao módulo, que é o mais fácil. Fica a raiz quadrada de x quadrado mais y ao quadrado, portanto a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado. Atenção aqui, que isto tem que ficar ao menos 4 entre parênteses, não ficava menos 16 em vez de 16. Neste radicando vamos sempre ter dois números positivos ou nulos a somar. Portanto, vai ficar 16 mais 16, que é 32, e 32 dá para simplificar em 4 raiz de 2, uma vez que 32 é 16 vezes 2, fica raiz de 16 vezes raiz de 2, ou seja, 4 raiz de 2, e como o θ é 3/4 de π, vamos chegar à conclusão que o complexo em causa, menos 4 mais 4i, fica 4 raiz de 2, cis de 3/4 de π. Vamos agora ao próximo exemplo. Trata-se de um complexo cujo afixo está no terceiro quadrante. Cá temos menos 3 raiz de 2 e menos raiz de 6. E temos que encontrar o seu argumento, ou seja, o ângulo que aqui estou a assinalar, o ângulo que este vetor, que a imagem vetorial, faz com o semi-eixo positivo do eixo real. Portanto, o semi-eixo positivo real. Não queremos este ângulo, apesar de ser uma hipótese, porque este ângulo já ultrapassa o π. Nós queremos sempre, normalmente, o argumento principal. E se seguirmos esse critério, vamos sempre bem. Vamos agora, então, fazer a tangente inversa de y sobre x. Menos raiz de 6 sobre menos 3 raiz de 2 vai dar, contas feitas, fica um número positivo. Temos que lhe subtrair π para nos enquadrarmos com o que eu expliquei antes disto. Portanto, antes da linha E, que diz respeito a encontrar um ângulo que esteja no terceiro quadrante. Vamos então simplificar para começar o menos raiz de 6 sobre menos 3 raiz de 2, que fica raiz de 3 sobre 3. E temos um complexo conhecido, um ângulo conhecido, quero eu dizer. Portanto, porque raiz de 6 sobre raiz de 2 é raiz de 6 terços, que é raiz de 3. Este menos simplifica com este menos e fica, portanto, raiz de 3 sobre 3. Qual é o ângulo que nós conhecemos cuja tangente é raiz de 3 sobre 3? A resposta é simples, é o π6. Nós sabemos que a tangente π6 vai ser igual a raiz de 3 sobre 3, sabemos pela tabela de ângulos de referência, pela tabela trigonométrica de ângulos de referência, e, portanto, fica π6 menos π, que é igual a menos 5/6 de π, já que é π6 menos 6/6 de π, que vai dar menos 5/6 de π. Se transformarmos em graus, fica menos 5/6 vezes 180, que é menos 150 graus. Aqui temos o π6, e o ângulo que nós queremos está, mas é do outro lado, é este aqui, o menos 5/6 de π. Portanto, basta tirar ao π6 de π e temos meia volta de rotação em torno do ponto O, que este segmento de reta faz, e, portanto, é isso que diz aqui precisamente a forma. Menos 5/6 de π vai ser o ângulo desejado. Ora, aqui o temos então, menos 5/6 de π, e já temos o mais difícil, que é o argumento. Vamos fazer o módulo, que não é tão difícil. Ora, o módulo de um complexo fica a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais o coeficiente da parte imaginária ao quadrado. Sempre parênteses. Muitas vezes vê-se um erro frequente que é pôr aliás, pôr logo diretamente menos raiz de 6 ao quadrado sem pôr parênteses e depois fazem a diferença dos dois. Nada disso, sempre a somar dois números positivos aqui em baixo ou nulos. Ora, menos 3 raiz de 2 ao quadrado fica ao quadrado de menos 3, que é 9, vezes o quadrado de raiz de 2, que é 2. Portanto, fica menos 18. 9 vezes 2, 18. O quadrado de menos raiz de 6 dá 6. Ora, 18 mais 6 dá 24. E raiz de 24 é 2 raiz de 6, porque raiz de 24, ou porque 24, melhor dizendo, é 4 vezes 6 e fica raiz de 4 vezes raiz de 6. Raiz de 4 é 2. É costume fazer sempre esta passagem. Quando é mais difícil, até se costuma fazer a decomposição do número do radicando em fatores primos. Neste caso foi demasiado fácil. Podem muito bem fazer assim, ou do outro método mais simples. Há também muitos exercícios onde eu faço a decomposição em fatores primos. Portanto, o módulo é 2 raiz de 6, o argumento é menos 5/6 de π, e a conclusão final é que o complexo em causa fica 2 raiz de 6 cis de menos 5/6 de π. Dito isto, falta-nos apenas a última linha, finalmente para ter aqui, digamos que o curso completo para a escrita de complexos na forma trigonométrica. Temos então um complexo 3 menos 3 raiz de 3i, que é um complexo do quarto quadrante. O afixo está no quarto quadrante.
Ora, aqui temos o 3 e menos 3 raiz de 3, e nós queremos saber este ângulo, e vai ser muito fácil. Ora, a tangente inversa de y sobre x, portanto o coeficiente da parte imaginária sobre a parte real, simplifica e dá menos raiz de 3. E qual é o ângulo cuja tangente é menos raiz de 3? Ora, raiz de 3 é o π-terços. O menos raiz de 3 será o menos π-terços, como vamos ver. Ora, aqui temos o π-terços, aqui temos o eixo das tangentes, aqui temos o ponto de coordenadas 1, tangente π-terços, e o ponto 1, tangente menos π-terços, vai nos dar de facto uma tangente igual a menos raiz de 3, porque é simétrica da outra, e portanto a resposta vai ser menos π-terços. É o ângulo que nós queremos, que é um ângulo pertencente ao intervalo menos π-meios a π-meios, e por isso vai ser um ângulo que nos interessa. Vamos ter então que o argumento vai ser menos π-terços, aqui o temos representado, menos 60 graus. Qualquer pessoa consegue ver que este ângulo é menos 60 graus. A representação no plano de Argand é muito importante para eliminar qualquer dúvida. E vamos ter aqui então agora o módulo, que é o mais fácil, fica a raiz quadrada da parte real ao quadrado, mais o coeficiente imaginário ao quadrado, que contas feitas dá 6, uma vez que menos 3 vezes raiz de 3 dá menos 3 ao quadrado, que é 9, vezes 3, que é 27. 27 mais 9 dá 36, raiz de 36 dá 6, e a conclusão final, tendo em conta que o argumento é menos π-terços, é que o complexo fica 6, cis de menos π-terços, e termina aqui finalmente o exercício, ou se quiserem o curso completo de escrita de complexos na forma trigonométrica. Não há caso nenhum diferente destes, cobrimos os casos todos são normalmente iguais a estes para encontrar o ângulo, quando há ângulos exatos, portanto ângulos conhecidos, são estes os casos todos.